Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, dando início ao nosso café com Jesus. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Começamos o nosso dia, Senhor, louvando a Tua presença no meio de nós. Nós Te louvamos por cada minuto do nosso tempo com o Senhor, por ter nos dado essa graça do acordar e sentir a Tua presença. Como o Senhor é maravilhoso. Nós Te louvamos, Senhor, por Tua grandeza. Tudo o que sou, tudo o que eu tenho, louvo por Sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu Te adoro e eu me entrego ao Seu querer. Consagra a minha vida toda, a minha casa, eu, a minha esposa Alessandra, minha filha Eduarda, meu filho Rafael, o meu cunhado, todos que habitam aqui, Senhor, consagro a Ti o nosso agir. Consagro ao Seu comando, inclino todo o meu agir, o meu proceder, a Vós, Deus meu Deus. Amém. Queridos irmãos, como é bom a gente estar aqui, começando o nosso dia com o Catecismo da Igreja. E hoje nós estamos dando continuidade ao índice analítico, né? Nós estamos degustando do sabor da Palavra de Deus junto com o ensinamento da Igreja, com o Catecismo. Catecismo, nós estamos no Fraticídio de Abel, número 401 do Catecismo. Então ontem nós falamos sobre Abel venerado como justo, onde que Deus olha para Abel e vê a sua partilha, seu meio de agradecer a Deus e agradou aos olhos de Deus, mas teve também a controvérsia de Caim. Naquele momento ele sente algo que vem do mal, né? Que é a inveja. Mas Deus deu um alerta para ele, pedindo que ele dominasse o pecado. Mas nós vamos ver agora a procedência disso. Então Deus nos avisa, Deus nos dá o caminho, Deus nos mostra a verdade, Deus nos ilumina com a sua luz. Esse é o verdadeiro sentido de Jesus na nossa vida, o verbo se fazer carne. Ele começou a perceber que a própria humanidade desacreditou dos profetas, desacreditou da verdade. E como a gente vai agir diante de tanta informação, de tanta coisa, vocês sabendo quem que é verdade, confusões, né, espirituais, discernimento da palavra. E isso faz com que as pessoas tenham muitas dúvidas, o coração se amargure, se decline para o mal. E aí você, se talvez você ir para Deus, você vai cada vez mais se aprofundando no pecado. E vai nos dizer isso hoje, que o pecado tomou conta. Vamos lá? Então, diante de tudo isso, nós vamos lá olhar agora no 401. Amanhã nós vamos estar dando continuidade aqui. Então é 401 e 2559. Hoje nós vamos falar sobre o 401 e amanhã 2559. Então 401 vai nos dizer assim. Vamos lá? A partir do primeiro pecado, uma verdadeira invasão do pecado inunda o mundo. Então, a partir do primeiro pecado, há uma invasão no mundo do pecado. A partir do primeiro pecado de Adão e Eva, então ali a gente viu a desobediência, a gente viu o desejo de ser Deus, como Deus, né? Se você comer dessa fruta, você será como Deus. Mas a desobediência a Deus, Deus era amigo deles, Deus conversava com eles todos os dias. E quando eles sentem a presença de Deus, eles ficam com vergonha. E então, ali começa a invasão. E a partir deste momento ali, foi refletir onde? Nos filhos. Então que a gente possa entender como que a nossa procedência diante do pecado afeta as famílias, afeta o nosso proceder. Então quando nós reconhecemos e nós cortamos este pecado, nós cortamos diante das gerações, né? Então quando nós começamos a fazer o bem e renunciar ao pecado, nós começamos a dar a presença de Deus na nossa vida e nós vamos nos alimentando da presença de Deus. E ao contrário do pecado, quando nós damos liberdade para o pecado, aqui acontece uma invasão. O fraticídio cometido por Caim contra Abel. Então Abel é morto, é matado por Caim, por causa da inveja
Que ele desagradou o coração de Caim. Simplesmente porque Abel ofereceu a Deus o melhor que ele tinha e Caim na mente dele também, só que Deus elogiou Abel, mas ficou em silêncio para ele. E naquele momento ele queria ver um elogio, ele queria ver... Então é o coração da gente, o coração que desagrada, é aquele coração que fecha a sua face. Por quê? Porque você quer receber elogios, você também quer se sentir útil, e esse foi o sentimento negativo. Mas Deus falou, saiba lidar com isso. Saiba lidar. É como se Deus falasse, ó filho, o pecado está no mundo, mas você tem que ter autoridade sobre ele, porque você é feito à minha imagem e semelhança, certo? Então, ó, aqui nós vai dizer, a corrupção universal em decorrência do pecado. Então há uma invasão do pecado no mundo. Na história de Israel, o pecado se manifesta frequentemente e sobretudo como uma infidelidade ao Deus da aliança e como a transgressão da lei de Moisés. O mesmo após a redenção de Cristo. Entre os cristãos, o pecado se manifesta de muitas maneiras. A Escritura e a tradição da igreja não cessam de recordar a presença e a universalidade do pecado na história do homem. Então, diante da infidelidade, nós estamos aqui, a invasão do pecado, a infidelidade nossa com Deus, aquilo que nós acabamos de dizer. Mas uma coisa muito importante, aqui ele cita aqui no Catecismo, para a gente estar olhando, o 1739. E o 1739 vai nos dizer o seguinte, 1739. A liberdade e o pecado. A liberdade do homem é finita e falível. De fato, o homem falhou, pecou livremente, recusando o projeto do amor de Deus. Então, diante do projeto do amor de Deus, enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Então, isso aqui é muito importante para nós, ó. A liberdade do pecado, a liberdade e o pecado. Deus nos deu a liberdade, mas o pecado se apresentou diante dessa liberdade. E nós temos que identificar. Por isso que fala que Jesus é a luz. E por isso nós temos a nossa vela católica, apostólica, lembrando que Deus, que Jesus é luz. Então simboliza para nós a presença de Jesus, a presença da verdade, a presença da luz. Aqui traz para nós um discernimento. Quando você olhar para a luz, você fala, poxa, diante da minha vida, essa luz, diante do meu pecado, ela tem que ser mais forte que a escuridão. Eu tenho que enxergar o pecado. E como que eu enxergo? Olhando para Jesus, escutando Ele na palavra, dizendo não para o pecado. Então, diante dessa liberdade, nós estamos livres para escolher, certo? Agora Ele nos dá uma palavra, que diante dessa liberdade nos dá uma escolha. Agora eu quero dizer para mim e para você, vamos escutar a verdade e aquilo que for verdade, eu renunciar a ela diante da palavra? É isso que Deus quer de nós, irmão. Deus fala, Ele tem um projeto para mim e para você, Ele te diz o que você tem que fazer, e você faz. E por amor a Ele, por amor à obediência a Deus, e você vai ver que isso afetava a tua vida. Então, quando você começa a caminhar com a verdade de Deus, você começa a viver uma vida boa, uma vida de um homem bom, um homem justo, um homem verdadeiro, um homem que transmite o amor, porque é o projeto de amor. Então, ele enganou-se a si mesmo, tornou-se escravo do pecado. Então, Deus quer nos libertar da escravidão. Ele quer dizer para nós com palavras. E eu vou ler para nós. Aí eles nos citam aqui Gálatas 5, liberdade e salvação. Gálatas 5:1. Vamos lá? Gálatas 5:1. Vamos achar Gálatas 5:1. Está aqui. É para que sejamos homens livres que Cristo nos libertou. Ficai, portanto, firmes e não vos submetais outra vez ao jugo da escravidão. Aqui, onde que Paulo vai dizer para nós qual que é o direcionamento. E ele nos libertou para que a gente não seja escravo do pecado. E qual que são os pecados? Paulo vai citar para nós. Deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfazeis o apetite da carne. Porque o desejo da carne se opõe ao do Espírito, e este aos da carne, pois são contrários uns aos outros. É por isso que não fazeis o que quereis. Se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são estas. Vou só ler, irmão. Fornicação,
impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras, orgia e outras coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos preveni: o que praticarem não herdarão o reino de Deus. E as obras do Espírito são caridade, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Pois os que são de Jesus Cristo crucificam a carne com as paixões e as concupiscências. Irmãos, é simples. A palavra está aqui. É só você estudar cada palavrinha dessa, o significado dela na palavra, e dizer não. Você quer dar o reino de Deus? Você quer deixar que essa inundação do pecado caia por terra? Você quer se libertar do mal e se unir a Deus? Ouça a palavra dele. Coloca aqui em teus ouvidos. Medite ela. Passe pelo teu coração e viva no teu agir. E isso nós fazemos daqui a pouquinho no Lectio Divino. Mas nós estamos aqui diante do ensinamento hoje do Catecismo. Nós estamos vendo sobre o fratricídio de Abel, onde que o pecado inundou a humanidade. Por causa da inveja, Caim matou Abel. Mas nós temos um Deus que nos deu a liberdade, e ele tem um projeto do amor. E o maior projeto, nós estamos vendo, já venceu. Foi Jesus Cristo. Ele venceu ali na cruz todo o pecado. E eu, se eu quero me unir à vitória, diante de todo o pecado, diante da invasão do mundo, me una a Jesus Cristo. Coloca a mão no teu coração. Fala assim: Senhor, liberta-me, Senhor, dessa invasão do pecado. Diante da minha família, diante de tudo que eu ouvi, eu quero fazer dessas palavras de Gálatas 5, versículo 19 em diante, um mover na minha vida, na minha casa. Eu quero estudar cada palavra, Senhor. Eu quero libertar o meu coração destas palavras. Só uma correçãozinha aqui. Idolatria não é questão de imagens. A idolatria que fala aqui é você ter outra coisa na frente de Deus. Porque Deus mandou fazer imagem. Só você estudar. A Igreja Católica te ensina certinho. Quando você for, procura nos moveres católicos. Você vai encontrar. Se precisar, pode mandar no meu particular que eu envio explicações falando sobre isso. Mas que Deus abençoe seu dia, que Deus ilumine. Cada palavra aqui tem o seu verdadeiro sentido. Busque ela e você vai entender. Invejas, bebedeiras. Então aqui está a bebedeira, a embriaguez. Muitas coisas aqui. Quem pratica não herdarão o reino de Deus. Que Deus nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Finalizamos aqui rezando a nossa Ave Maria. E logo depois nós temos o nosso Lectio Divino. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um grande abraço a todos.